Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um tema complexo, o tema dos conflitos. Muitos têm falado a respeito de conflitos. As pessoas elas vivem conflitos diariamente, ou não. As pessoas têm que resolver os seus conflitos, ou não. Hoje o assunto é esse, conflitos. Muitas pessoas acham que o conflito ele é algo negativo, algo doloroso, algo que mexe com as entranhas, algo que faz mal. Se você parar para pensar, se você já viveu algum conflito, alguma situação realmente difícil com alguém que você gosta, alguém que você realmente valoriza, como é que foi essa situação para você? Vamos pegar o exemplo de um pai ou de uma mãe. Como é que é esse relacionamento difícil? Você querendo alguma coisa, seu pai ou sua mãe querendo outra coisa, e vocês não conseguindo conversar, vocês se afastando. Ou com um amigo, ou com uma amiga. Os conflitos normalmente, eles fazem as pessoas entrarem num processo de reclusão emocional. As pessoas sofrem quando elas vivem um verdadeiro conflito. Elas sentem raiva, elas sentem ódio. Alguns botões são disparados e a pessoa entra num estado de ebulição emocional, querendo sair daquela situação de qualquer forma. As pessoas querem fugir dos conflitos, ou as pessoas querem enfrentar os conflitos e superar, muitas vezes vencer os outros, extinguir aquela situação, resolver. Mas será que as pessoas realmente conseguem resolver os conflitos? Será que as pessoas conseguem superar os conflitos? Há quem diga que os conflitos, e eu concordo com essas pessoas, os conflitos são inerentes à condição humana. Qualquer pessoa que estiver vivendo um relacionamento vai encontrar para frente alguns obstáculos, vai encontrar pela frente alguns desafios. E esses desafios eles acontecem porque as pessoas elas têm forma de ver o mundo diferentes, maneiras de compreensão diferentes, têm experiências, têm um passado que acaba ficando de certa forma marcado na sua personalidade, ou que cria a sua personalidade e faz com que esses encontros gerem fricções e dessas fricções gerem certos desgastes. Algumas pessoas resolvem se afastar, colocar uma pedra naquela situação, abandonar. Mas há quem diga, e eu concordo, que os relacionamentos, a despeito de terem os seus desafios e potencialmente gerarem conflitos, são justamente os conflitos que potencializam as possibilidades de encontro entre as pessoas. Há quem diga que se não houvesse esse movimento, esse choque de energia, a vida seria muito sem graça, a vida seria muito fácil. O que torna o tema ainda mais complexo é o fato de que há outras tantas pessoas que vão dizer que no fundo o que as pessoas querem é viver sem conflito. E eu também concordo com elas. Quem é que realmente quer viver um conflito? Quem é que quer se separar? Quem é que quer alienar outra pessoa? Quem é que quer se sentir excluído ou se sentir reprimido? Ninguém. No fundo as pessoas, todas as pessoas, eu acredito, elas estão em busca de paz, elas estão em busca de harmonia, elas estão em busca de bons relacionamentos. Agora, construir bons relacionamentos não precisa necessariamente ser sinônimo de não viver conflitos. Mas quem sabe, viver bons relacionamentos e viver em paz seja saber lidar com as diferenças, saber lidar com as perspectivas que acabam variando de uma forma mais presente, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais humana. Portanto, hoje em dia, esse tema do conflitos que vem sendo falado tanto e tanto, quantas escolas de mediação, quantos cursos voltados à conciliação, quantos cursos voltados para a negociação, todos eles para lidar com essa questão dos conflitos. E a principal mensagem que eu tenho compreendido é: os conflitos fazem parte da natureza humana, os conflitos eles vão continuar acontecendo, e a grande arte, a grande beleza é saber lidar com os conflitos de uma maneira que eles possam ser transformados em aprendizado. É claro que as pessoas podem estar raivosas, elas podem sentir que o outro foi extremamente ruim, que o outro agiu de má fé, que o outro. Mas a pergunta é, não tem jeito. Se a gente vai se relacionar nessa vida,
é importante que a gente compreenda que essas situações elas vão existir. E como é que você vai lidar com essas situações? Como é que você vai olhar para o outro e encontrar a sua paz, encontrar o seu aprendizado nessas relações? Da onde é que vem essa questão dessa maturidade dentro do relacionamento? Como é que isso pode ser aprimorado? Como é que isso pode ser realmente aprendido como uma ferramenta? Se é que isso é uma ferramenta, se é que isso pode ser desenvolvido. Todo o meu trabalho e o trabalho de diversas pessoas hoje tem se dedicado a esse assunto. Como é que a gente pode compreender os conflitos dos outros e os nossos próprios conflitos e ajudar essas pessoas a transformarem essas relações para viverem uma vida mais plena, para viverem uma vida mais harmônica. A pergunta é, quem não quer viver uma vida harmônica, uma vida de paz, de bons encontros, de aprendizado? Por isso, é importante ter esse conceito muito claro. Os conflitos eles vão existir. As pessoas vão ter divergências. E a habilidade de lidar com essas diferenças e com essas divergências é que vai ditar a qualidade dos relacionamentos. Portanto, meu amigo, minha amiga, não perca jamais a esperança e a certeza na capacidade que você tem e que os outros têm de compreenderem essas situações e transformarem as suas relações. As pessoas que vivem conflitos, elas podem tentar transformá-lo, resolvê-lo, solucioná-lo de algumas formas. A primeira delas é conversando. As pessoas que estão tendo alguma divergência, que estão tendo algum impasse, elas podem sentar e elas podem conversar. Para que elas consigam conversar com qualidade, é muito importante que elas consigam compreender o conceito de diálogo. Diálogo é um processo extremamente difícil e complexo de ser realizado e que demanda muito treinamento. Diálogo acontece quando as duas pessoas estão dispostas a escutar e a falar através de um processo de troca verdadeira. Diálogo pressupõe construção conjunta. Uma pessoa apresenta uma série de percepções, sensações e entendimentos. A outra pessoa consegue escutar essas percepções, esses entendimentos, essas ideias, assimila, elabora e traz o seu conjunto de percepções, de ideias e de valores. Ambos, juntos, com esses elementos, constrói conjuntamente o entendimento. Isso é diálogo. Diálogo não é discussão. Discussão é, eu trago o meu conjunto de ideias, de valores, de percepções para você, você traz o seu conjunto de ideias, percepções e valores para mim, e a gente passa então a disputar, de certa forma, quem está mais certo e quem está mais errado. Quem consegue ser mais legal ou mais ilegal. Quem andou melhor e quem andou pior. Num processo de convencimento. Isso é um processo de discussão. Não necessariamente a gente vai construir alguma coisa juntos. Não necessariamente eu vou realmente, genuinamente te escutar. E vice-versa. E esse processo de discussão é o que a gente está mais acostumado. Tem um outro processo que é o processo de deliberação. A gente vai deliberar alguma coisa. A gente pode ir por esse caminho ou pode ir por esse caminho. Então a gente escolhe. Vamos por esse caminho. Aconteceu uma deliberação. Portanto, se você vive situações de conflito, a primeira pergunta que fica é: você vai conseguir transformar esse conflito por meio de uma conversa? Essa conversa ela vai ser baseada numa dinâmica de diálogo, onde eu vou querer te escutar mesmo. Eu vou falar para você: me conta o que está passando com você. E você vai honrar essa situação e essa abertura que eu te dei e você vai me contar as coisas. E eu vou receber e eu vou refletir sobre o que você me falou. E eu vou te devolver aquilo que eu sinto e juntos a gente constrói. Então, você vai usar o diálogo? Ou você vai usar a conversa baseada em discussão? Você vai me trazer os seus referenciais, eu vou trazer os meus referenciais. E esses referenciais, de certa forma, eles vão ficar se medindo que nem um ping-pong para lá e para cá. Ou a gente vai resolver os nossos conflitos por meio de deliberação. Vamos tomar uma decisão. A gente vai para cá ou a gente vai para cá. A gente vota junto, toma um caminho e a gente sai. O que eu posso te dizer é, a experiência demonstra que a maioria dos conflitos eles acabam realmente sendo trabalhados, sendo lidados ou resolvidos por meio de discussões. Alguém cede um pouco, o outro cede mais um pouco,
ninguém realmente se compreende e de alguma forma aquele conflito vai diminuindo, vai mudando suas aparências. Poucos conflitos realmente eles são transformados por meio do diálogo, porque o diálogo ele tem que realmente ser trabalhado. É uma arte e não é uma arte fácil de ser conquistada, mas ela é libertadora. Quando duas pessoas dialogam, é lindo. Quando duas pessoas conseguem fazer um encontro, quando as duas pessoas elas se desarmam, elas saem desse embotamento emocional, dessa parede que elas criam e começam a conversar por meio de diálogo, isso é fantástico, isso é muito bonito. Mas para isso é necessário que as pessoas elas não estejam absolutamente sequestradas emocionalmente. Elas não têm que ver o outro como um inimigo. Elas precisam ver o outro com um olhar humano, muito humano. Portanto, se você quiser resolver os seus conflitos por meio da conversa, é possível. Desde que você perceba se você está dialogando, se você está discutindo ou se você está deliberando. E dependendo do caminho que você escolher, naturalmente que você vai ter resultados diferentes. Outra forma que você tem de resolver os seus conflitos é chamando alguém para ajudar. Afinal de contas, se você e a pessoa com quem você tem um conflito, se vocês duas não conseguem nem discutir, ou a discussão ela não está levando a lugar nenhum, vocês não têm ainda condições de fazer deliberações, porque vocês sequer chegaram nos caminhos para serem deliberados. E menos ainda, vocês não conseguem dialogar, porque a construção conjunta nesse momento está se mostrando algo muito difícil para vocês. Então é necessário chamar alguém para ajudar, chamar mais um ator dentro desse contexto, alguém que venha de alguma forma ter um papel. Esse papel pode ser um papel tradicional do juiz, de um árbitro, de alguém que vem, ou até de um familiar muitas vezes, para vir e vai decidir quem é que está certo, quem é que está errado. Essa figura do decisor, muitas vezes, ela vem e serve para colocar uma pedra na situação. Dificilmente essa pessoa que vem com essa função e com esse papel consegue transformar essa relação, consegue fazer com que as pessoas compreendam mutuamente os seus lados e consigam disso proceder para um outro nível de entendimento e de relacionamento. Mas é uma forma que você tem de resolver o conflito, colocar uma pedra no conflito, solucionar, tira o conflito, se esquecendo de que o conflito faz parte das relações humanas. O processo judicial, normalmente, ele é baseado, normalmente não, né? Sempre, ele é baseado na figura de um juiz que vem dizer quem está certo e quem está errado. E, pela minha experiência, há mais de 16 anos lidando com processos judiciais, eu nunca vi uma pessoa sair de uma sala de audiência no qual o juiz deu uma sentença com a sensação de que o conflito foi apaziguado, que o conflito foi transformado. Eu nunca vi uma decisão judicial com trânsito de julgado, ou seja, com quando não pode recorrer mais, trazer para um cliente aquela paz no coração, ou aquela sensação de que aquele conflito, nossa, ele foi transformado. Eu entendi realmente o outro lado, eu revi meus conceitos, e eu me encontro com essa pessoa, e eu aproveito essa experiência humana para me tornar ainda mais elaborado. Eu nunca vi isso acontecer, mas é uma possibilidade. Tem outra forma. Você pode chamar um mediador de conflitos. Alguém que vai vir para tentar colaborar com essa dinâmica de conversa entre as pessoas que não estão conseguindo conversar sozinhas. Esse mediador ele vai ter a função de facilitar essa conversa. E aí quando a gente fala de mediação, aí já se abrem diversas abordagens, diversas linhas, diversas maneiras de se tratar do tema. Agora a gente está falando de mediação de conflitos. O que é mediação de conflitos? Qual a função do mediador? Como as partes devem se comportar numa mediação? Qual a função dos advogados na mediação? Como isso cobra? Como é o procedimento? As diversas linhas. Esse é um tema extremamente interessante e que eu quero tratar com você no próximo vídeo.